Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de SketchUp, a nossa primeira aula, aula de introdução, aula de apresentação sobre o que é o SketchUp. A gente vai conversar, vai trocar uma ideia sobre a importância, sobre o quanto é importante a gente, como engenheiro, saber manusear essa ferramenta tão importante para a engenharia. Então, gostaria de começar me apresentando. Meu nome é João Vitor Almeida Ibanes, sou estudante do 8º semestre de Engenharia Civil da UFMS, né, e em parceria com o professor Andrés, a gente resolveu ofertar esse curso de SketchUp para as pessoas que querem se aprofundar um pouquinho mais no aprendizado desse software e na sua vida profissional. Hoje eu trabalho numa construtora, estou trabalhando já há algum tempo, e vejo a importância do Sketch na área da construção civil. Eu acho um software de extrema importância para quem realmente quer trabalhar na construção civil, né? Então, eu vejo o SketchUp sendo essencial mesmo. Então, tenho um conhecimento para estar passando para você sobre o que significa esse software, justamente por trabalhar com ele basicamente diariamente. Então, no que eu puder estar ajudando vocês a aprenderem, a adquirirem algum novo conhecimento e a pegarem gosto por estar utilizando o SketchUp, eu vou estar auxiliando com certeza, tá? Então, gostaria de desejar a todos um bom curso, né, a todos vocês. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para a gente conversar, para a gente melhorar e que seja então o mais produtivo possível para todos nós. Beleza? Vamos lá. Gostaria de começar então dando uma introdução sobre o que nós vamos aprender nesse curso. Então, dando uma rápida introdução, nesse curso você aprenderá a usar o SketchUp, um software fundamental para modelagem 3D na engenharia civil e em outras áreas. Então, o SketchUp nada mais é do que um software de modelagem 3D, como a gente viu. É um software para você fazer projeto, para você fazer projeto arquitetônico principalmente. Então, ele é um software muito legal de estar mexendo, porque ele dá beleza para aquele nosso projeto, né? Muitas vezes a gente fazendo uma planta baixa, seja no AutoCAD ou seja em algum outro software, a gente tem uma boa noção técnica do que aquele software vai estar passando para a gente. Mas o SketchUp ele vai acabar deixando mais bonito de se ver. E a gente também vai estar conseguindo visualizar algumas coisas no SketchUp que às vezes no projeto 2D é difícil a visualização. Então é muito importante a gente estar gravando com o SketchUp juntamente com a planta 2D. Né? As duas coisas elas têm que estar sempre bem alinhadas. Né? Quando a gente vai fazer um projeto, seja estrutural, seja arquitetônico, seja alguma maquete para algum cliente ou alguma pessoa que vai estar solicitando a gente, é muito importante a gente sempre ter esse entendimento de trabalhar com as duas coisas juntos. De trabalhar tanto com a planta baixa em 2D, quanto com a planta em 3D, que também é muito importante para visualização. Então, dentro da engenharia civil, como eu falei, o SketchUp ele é fundamental, principalmente dentro da área da construção civil. A construção civil ela vai estar utilizando bastante, né? E se você, assim como eu, se identificou um pouco mais na construção civil, né, e não nas demais áreas da engenharia, o SketchUp ele vai ser fundamental. E é importante sim que você aprenda, que você saiba utilizar da forma correta. E já quero aproveitar falando que não só sobre o SketchUp, mas você precisa estar aprendendo a utilizar os softwares que você vai utilizar na sua área da melhor forma possível. Né? Se você não acabar não indo para a área da construção, mas você for talvez muitas vezes indo para outras áreas, seja água, seja topografia, seja qualquer outra área da engenharia, você vai ter que utilizar alguns softwares. E você vai ter que ser muito bom utilizando esses softwares. Por quê? Porque é a tua ferramenta de trabalho. Então, independente de qual for o software, a gente sempre tem que buscar como profissionais aprender a utilizar, saber manusear nosso equipamento, né, que isso aqui nada mais é do que nossa ferramenta de trabalho. Então é de extrema importância a gente também tá sabendo fazer bom uso dos softwares, e no caso desse curso do SketchUp, né? Então o SketchUp, como eu falei, ele dá a beleza para o nosso projeto, para nossa obra, e muitas vezes vai ser
através do SketchUp que você vai mostrar algumas fotos de projeto para os seus clientes. Então também é uma forma muito interessante para você ter esse contato direto com o seu cliente, né? Muitas vezes vai chegar um projeto para você fazer, por exemplo, de um residencial, de uma casa, e você quer mostrar para o seu cliente como é que está esse projeto, o que você pensou em desenvolver. O SketchUp ele vai ser justamente esse software que vai dar a você a forma de você falar com o seu cliente diretamente, mostrar do que se trata o seu projeto e muitas vezes encantar o seu cliente, fazendo com que ele feche essa obra com você, né? Então é muito importante a gente saber manusear, porque também é uma forma da gente melhorar o nosso trabalho. Então, passando, vou falar um pouquinho, né, sobre o que é o SketchUp. Como eu falei, ele é um software de modelagem 3D. Se vocês forem olhar essas fotos que eu coloquei, são alguns projetos, um tanto quanto detalhados aí, para a gente estar utilizando eles como exemplo, né? Na primeira foto, a foto da esquerda, a gente consegue ver uma casa, né, um residencial ali. E prestem atenção o tanto de riqueza de detalhes que o SketchUp ele consegue nos trazer, a beleza realmente do projeto, né? A gente consegue estar vendo ali um sobrado de 2 andares, né, com as cores muito vivas. A gente consegue estar vendo os materiais mais ou menos que foram utilizados. Repare que, por exemplo, a telha e a parede de alvenaria, eles têm uma textura diferente para identificar o que é uma telha, para identificar o que é uma alvenaria. Preste atenção também que a grama ela também tem uma textura diferente do restante dos elementos, então indicando realmente uma grama. Se você for parar para olhar também, a gente consegue estar representando água na piscina dentro do SketchUp, também por esse esquema de texturas. As janelas também a gente consegue estar representando vidro, então o SketchUp ele permite que a gente trabalhe escolhendo os nossos materiais, o que vai ser representado. Isso também é uma coisa que muitos outros softwares não fazem, então é importante a gente ter essa ciência. Se você reparar também nessa primeira imagem, você vai ver algumas sombras das árvores, das edificações também você vai acabar vendo algumas sombras. Então o SketchUp ele consegue também dar essa riqueza de detalhes nas sombras, né, o que também deixa o projeto mais bonito, deixa o projeto mais profissional. Então é importante a gente ter essa ciência do que o SketchUp ele nos oferta e o que ele consegue apresentar para nós. E agora olhando um pouco a segunda foto, então. A segunda foto, a foto da direita, a gente também consegue ver algumas outras coisas. Por exemplo, você consegue representar não só edificações, mas você também consegue representar os automóveis ali embaixo, por exemplo. A gente consegue ver um carro e a gente consegue ver uma moto na garagem. Então o SketchUp ele também dá essa liberdade de você modelar não só construções, mas você também modelar outros elementos que você quer trazer para o seu projeto, né? Então, seja árvore, seja automóvel, seja qualquer outro elemento que você queira representar no seu projeto, o SketchUp ele te dá essa liberdade para você estar fazendo essa modelagem. O que torna ele realmente um software muito completo, porque você consegue usar ele muito além, né? Você consegue melhorar o seu projeto a um ponto que ele não fica só com os sistemas construtivos dentro dele. Você consegue deixar o seu projeto mais bonito, mais bem visto profissionalmente, se nós formos analisar. Então, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a importância do SketchUp. Eu já falei um pouco no momento da introdução sobre, mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas, né? Então vamos começar. Na engenharia civil, o SketchUp otimiza a visualização de projetos, melhora a comunicação com o cliente e auxilia no planejamento construtivo. Então a gente consegue ver que o SketchUp ele tem várias funções. Ele tem função tanto para o engenheiro na hora de executar, de visualizar projeto, de fazer talvez um quantitativo, quanto nesse relacionamento com o cliente. Na hora de você apresentar o projeto, na hora de você apresentar a obra, tudo fica muito mais fácil de visualização, até mesmo para pessoas que talvez sejam leigas no ramo da engenharia civil. Porque muitas vezes quando você mostra uma planta baixa para uma pessoa que não tem esse conhecimento, ele vai olhar e vai conseguir visualizar os cômodos, vai conseguir ver o que vai ter nesse projeto. Mas ele não vai conseguir ter uma dimensão de como que vai ficar na prática esse projeto. Então, com o SketchUp a gente consegue trazer para essa pessoa mais ou menos como que ficaria o projeto finalizado, né? Óbvio que no decorrer dos processos de execução
acaba sempre alterando alguma coisa ou outra, mudando alguma coisa ou outra, mas o projeto ele já consegue dar uma visão um pouco maior sobre tudo que for ser executado dentro da obra. Ele também auxilia no planejamento, né? Auxiliar no planejamento significa que tudo fica muito mais fácil. Hoje, como eu falei, eu trabalho numa construtora e eu trabalho justamente no setor de planejamento de obra. E a gente consegue ver a importância de você ter um bom planejamento antes de você começar a executar qualquer obra. Porque quando o planejamento é bem feito, você consegue executar a obra sem nenhum problema, né? Claro que imprevistos acontecem e você precisa se adaptar, mas com um planejamento bem feito é muito mais fácil e muito mais tranquilo de você executar uma obra do que se você não fizer um bom planejamento. Você já começar pecando no planejamento pode acarretar em problemas muito maiores no futuro. Então o SketchUp ele também te auxilia na hora de você preparar e de você pensar no planejamento construtivo dessa obra. E o SketchUp também facilita o planejamento e a tomada de decisões em engenharia e arquitetura. Então, quando a gente tem que tomar alguma decisão, muitas vezes, de alteração de projeto, ou alguma decisão rápida, ou alguma decisão que vá alterar algum processo construtivo, o SketchUp ele pode estar nos auxiliando. Por quê? Porque a gente consegue visualizar. A gente consegue visualizar muito melhor do que em outros softwares, talvez. Então a gente consegue, visualizando o projeto inteiro como um todo, tomar uma decisão melhor, tomar uma decisão mais assertiva, tanto para engenheiros quanto para arquitetos. Isso é importante ressaltar. Muitas vezes a gente pensa e olha o SketchUp como mais utilizados para projetos arquitetônicos, e realmente o SketchUp ele é mais utilizado para projetos arquitetônicos, e a gente acha que o engenheiro muitas vezes não precisa ter conhecimento desse software. A gente pensa que esse software acaba sendo mais para o pessoal da arquitetura, mais para o arquiteto ter o domínio, mas na verdade não. O engenheiro ele precisa também conhecer, precisa aprender a manusear, porque muitas vezes você vai ter que trabalhar talvez sem auxílio de um arquiteto. E a gente precisa também apresentar um projeto arquitetônico, mesmo sendo engenheiro. Então é muito importante também nós da engenharia, nós que trabalhamos nesse ramo da construção civil, a gente também dominar esse software que se torna tão importante. Seguindo então, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o nosso plano de ensino, sobre como vai funcionar o curso, né, para a gente acabar fazendo alguns combinados, para vocês entenderem também os conteúdos e o que vai ser apresentado durante todo o curso. Eu acho que é importante a gente começar falando, combinando algumas coisas, se adaptando em algumas coisas para a gente ter um melhor aproveitamento da carga horária do curso e para a gente ter um melhor aproveitamento do conteúdo também desse curso. Então, a nossa carga horária ela vai funcionar da seguinte forma. Vão ser 3 horas de aula semanalmente. Então, essas 3 horas elas vão ser divididas da seguinte forma. 1 hora de uma videoaula gravada, que eu vou gravar, vou disponibilizar para vocês, né, uma videoaula muito parecida como essa, com alguns slides, a gente aprendendo a parte mais teórica do SketchUp, né, entendendo como que funciona na teoria, o que a gente vai utilizar, né, nas aulas ao vivo, enfim. E vai ser composto então também por 2 horas de aula ao vivo. Essas 2 horas de aula ao vivo ela vai ser via Meet, então a gente vai fazer uma reunião no Meet, e vai ser uma aula onde a gente vai colocar a mão na massa mesmo. A gente vai aprender um pouco mais na prática o que a gente aprendeu na teoria na videoaula. Então, a gente optou por estar dividindo dessa forma para não ficar uma aula maçante durante essas 2 horas ao vivo, né? Então, para não ter que explicar a teoria de como funcionam as coisas na aula ao vivo, e a gente conseguir ter um maior tempo de prática, a gente optou por estar fazendo a parte teórica, essa 1 hora de videoaula gravada, e depois as 2 horas de aula ao vivo a gente só faz realmente a prática no SketchUp. Então, a gente vai começar as nossas aulas no dia 17 de setembro, né? Então, dia 17 de setembro a gente inicia e a gente finaliza as nossas aulas no dia 26 de novembro. Então, do dia 17 de setembro a 26 de novembro. Dá aí uns 2 meses e 1 semana de curso, tá? Então, elas vão ser divididas ao longo desse tempo em 11 aulas, né? 11 aulas iniciais que eu pensei, né? Futuramente nada impede da gente conversar e talvez alguém querer trazer algum assunto que tem alguma dúvida no SketchUp ou alguma ideia de alguma aula e a gente fazer uma aula bônus também, né? Em algum outro horário
enfim, todos possam, ou também a gente consegue conversar para estar acertando como que a gente vai fazer. Então nada impede da gente estar acrescentando alguma aula ou outra, modificando alguma aula ou outra. Mas esse é o planejamento inicial que eu trouxe aqui para vocês. 11 aulas então, começando do dia 17 de setembro e finalizando no dia 26 de novembro, ok? Então, sobre o nosso conteúdo. O nosso conteúdo vai começar com introdução, apresentação, comandos e ferramentas, né? Que no caso é essa aula que eu estou aplicando hoje. Então, introdução, apresentação, comandos e ferramentas. A parte de comandos e ferramentas, a gente vai acabar vendo não nessa aula gravada, mas na aula prática, quando a gente começar. Onde a gente vai abrir o SketchUp, eu vou mostrar alguns comandos, algumas ferramentas, por que é útil, onde que ela pode ser aplicada. Isso tudo a gente vai acabar conversando nessa aula prática. Nessa aula teórica, então, eu estou introduzindo, estou apresentando o SketchUp para vocês e estou fazendo alguns combinados justamente sobre como vai funcionar o curso. Nossa segunda aula ela é composta por bandejas do SketchUp. Então o SketchUp ele possui algumas bandejas também. A gente vai entender melhor o que é a bandeja na nossa segunda aula. Eu vou explicar para vocês do que se trata as bandejas, porque também que elas têm utilidade dentro do nosso aprendizado, né? Então as bandejas do SketchUp também é um assunto bem interessante e vai funcionar da mesma forma. Vou fazer uma videoaula explicando a teoria do que são as bandejas, por que são úteis, e nas 2 horas, ao vivo, a gente vai abrir o SketchUp e vai manusear um pouco dessas bandejas. Então, a aula de bandejas vai ser no dia 24 de setembro, nossa segunda aula. Então, seguindo, na nossa aula número 3, a gente vai começar a construir os primeiros sólidos. Essa aula ela é muito mais prática do que teórica, se a gente for parar para ver. Porque a gente realmente vai praticar os primeiros sólidos. Então, na aula teórica, eu vou apresentar para vocês, basicamente dar um roteiro do que a gente vai fazer na aula prática, né? Entender mais ou menos como é que a gente traça, como é que a gente vai fazer. Vamos estar na aula teórica também passando alguns exercícios para a gente executar na aula prática. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir aproveitar um pouco melhor o nosso tempo. Então, na aula do dia 3, a gente vai construir os primeiros sólidos. Então vamos seguir. A aula 4. A aula 4 ela vai acontecer no dia 8, dia 8 do 10, e a gente vai falar um pouco sobre cenas e animações. Vamos entender também o que é uma cena no SketchUp e o que é uma animação. E após isso, após a gente entender, a gente vai justamente para o Sketch e aprender na prática, mostrar na prática como é que faz uma cena, o que precisa para você fazer uma boa cena, o que é interessante você colocar na sua cena. Então, eu vou estar aplicando também essa aula de cenas e animações, sendo a nossa aula 4. Então, aula 5, dando continuidade, a gente vai começar a fazer o nosso projeto. Sim, durante o curso a gente vai fazer um projeto. Eu quero tentar fazer um projeto completo com vocês. Projeto completo desde o desenvolvimento da planta baixa, do planejamento do projeto, até a finalização, os acabamentos desse projeto, até a gente gerar esse projeto para um possível futuro cliente. Então a gente vai fazer todos os processos que realmente precisam ser executados para a gente estar fazendo um projeto completo. E vamos estar ligando também com o que a gente faria, por exemplo, na nossa vida prática, na nossa vida profissional, na prática mesmo. Então vou tentar ligar essas duas coisas. Na nossa primeira aula então de projeto completo, a gente vai fazer a planta baixa do pavimento térreo e uma planta baixa do pavimento superior. Tá? Então, como a gente consegue perceber, se tem pavimento térreo e pavimento superior, a gente vai fazer um sobrado. Justamente, a gente vai projetar então um sobrado durante essa nossa aula. Vamos estar executando a planta baixa e a planta do pavimento superior. O que eu penso em fazer? Nessa 1 hora de videoaula que a gente tem teórica, a gente definir o que vai ter nesse nosso sobrado. Né? Para quê? Para na aula prática, as 2 horas ao vivo, a gente já começar realmente construindo o nosso sobrado nessas 2 horas. Fazendo então a planta baixa do pavimento térreo e do pavimento superior. Daí depois que a planta baixa do térreo e do pavimento superior estiver já executada, a gente vai para a próxima aula, que também vamos dar continuidade nesse mesmo projeto. A gente vai começar a levantar a alvenaria, a colocar os pisos, portas e janelas e escada. Então eu pretendo fazer nessa segunda aula alvenaria, pisos, portas e janelas
e escada. E também vou ensinar vocês como que a gente vai ligar a planta baixa do pavimento térreo com o do pavimento superior. Porque o pavimento térreo superior vão ser duas plantas baixas. A gente vai ter que colocar uma em cima da outra, vamos assim dizer, para estar fazendo justamente o sobrado. E a gente vai vou estar ensinando como é que faz isso também. Dando sequência, então, na nossa aula 7, que vai acontecer no dia 29 do 10, a gente vai dar sequência também nesse projeto. A gente vai fazer o telhado, o muro e a área externa. Então a gente vai começar mexendo no telhado, vai definir qual tipo de telhado que vai ser. Vamos estar fazendo o muro, executando toda essa parte do muro e fazendo uma área externa legal, como a gente viu naquele slide onde eu mostrei as fotos das casas. A gente vai fazer uma área externa bem bacana, a gente vai pensar, vai projetar uma área externa bem legal e vamos estar executando também essa área externa dentro do projeto. E da aula do dia 5 do 11, a nossa aula 8, nós vamos finalizar esse projeto. Tá? Então vai ser um projeto que vai durar um total de 4 semanas fazendo. Tá? Então, para finalizar o projeto, nós vamos estar estabelecendo os materiais de cada coisa, as texturas, vamos estar fazendo algumas cenas, que a gente já vai ter aprendido nas aulas anteriores, vamos estar colocando sombras e cortes. Então, é isso que a gente vai estar fazendo para finalizar o nosso projeto. É mais a parte realmente de acabamento, tá? Então, deixando o nosso projeto mais bem apresentado, deixando mais bonito, estabelecendo algumas cenas também, o que vai ser bastante interessante. Então, a gente vai estar finalizando esse nosso projeto em 4 aulas. Daí vocês vão ver o tanto que é trabalhoso você fazer um projeto também, né? Porque não é algo simples, a gente vai ver que é trabalhoso, que vai exigir tempo, que vai exigir um conhecimento, o que para nós também é muito bom, né? Porque dentro da nossa área, a gente sabe que quanto mais trabalhoso, melhor é a nossa remuneração. Então, a gente vai estar vendo o tanto que é trabalhoso de fazer esse projeto completo. Então, dando sequência, na aula do dia 12 do 11, a gente vai falar um pouco sobre móveis e planejados. Vamos estar mostrando como que faz alguns móveis, alguns planejados, como que a gente consegue estar colocando ele de um sketch para o outro, que a gente consegue estar reaproveitando. Essa aula de móveis planejados é bem legal também. Ela eu particularmente gostei bastante, está bem desenvolvida. E eu acho que é um diferencial a gente saber fazer móveis e fazer planejados também. Então, vamos estar executando móveis planejados no dia 12 do 11. Dando sequência, dia 19 do 11, a gente vai fazer a nossa aula 10. A aula 10 a gente vai falar sobre layout, impressão, renderização pelo SketchUp e exportação. Vai ser uma aula um pouco mais técnica, né? Do que as outras, que é mais prática mesmo. A gente vai entender sobre os layouts do SketchUp, como que a gente consegue estar deixando bem apresentado para uma impressão, como que a gente consegue renderizar através do SketchUp para deixar bonito, como que a gente consegue exportar os arquivos, quais são os formatos que a gente consegue exportar, como que a gente consegue tá exportando também de um software para o outro, a gente consegue também estar fazendo. Então isso tudo a gente vai conversar na aula 10 do dia 19. Então, para finalizar o nosso curso, a gente vai estar fazendo a última aula no dia 26 do 11, 26 de novembro, que é a nossa aula 11. A aula 11 ela vai falar sobre renderização no V-Ray e conclusão do curso. A gente vai estar entendendo o que é o V-Ray, mas já dando uma leve introduzida, o V-Ray nada mais é do que como se fosse uma extensão do SketchUp, onde ele deixa a renderização mais bonita ainda do que a renderização do próprio SketchUp. Então a gente vai aprender a usar, porque eu acho que vai ser muito válido essa aula, porque, como eu falei, você montar o projeto no SketchUp é importante, sim, é importante. Mas você conseguir apresentar ele muito melhor para o seu cliente, isso sim que realmente vale a pena. Então o V-Ray é uma ferramenta que ele nos auxilia bastante na hora de estar apresentando da melhor forma possível para os nossos clientes. Então a gente vai conversar um pouco sobre o que é o V-Ray e como que a gente consegue renderizar e melhorar a qualidade dos nossos projetos. Então, dando sequência, qual que é o objetivo desse curso? Capacitar os alunos a executar modelos 3D, interpretar projetos e aumentar a eficiência no trabalho. Então, o meu objetivo aplicando esse curso é capacitar, realmente, dar condições aos alunos que estiverem assistindo a executar modelos 3D.
Então você pode me perguntar, tá, mas esse curso ele é classificado como um curso básico de SketchUp, ele é classificado como um curso intermediário, ele é classificado como um curso avançado. Como que a gente pode falar sobre... A gente pode se referir a esse curso? Então, na verdade o curso ele é para quem realmente nunca teve contato com o SketchUp, até pessoas que querem melhorar o conhecimento que já tem. Né? Isso vai ser uma coisa que a gente vai conseguir fazer durante todo o processo do curso. Então você que não sabe nada sobre o SketchUp, não sabe nem traçar uma linha, esse curso vai ser importante para você, porque a gente vai fazer desde as partes mais básicas até a gente chegar num nível de complexidade um pouco mais alto. Claro que o que eu consegui apresentar aqui no curso é um pouquinho, algumas funcionalidades que o SketchUp tem. O SketchUp ele é muito mais completo do que só aquilo que eu coloquei no plano de ensino e o que vai ser apresentado durante as nossas aulas. Ele é muito mais completo. Mas o que nós vamos focar em aprender é realmente pegar na prática e a utilidade dele. Dar capacidade aos alunos de executar os modelos 3D, né, alterar esses modelos muitas vezes, se necessário, e interpretar, porque interpretar também é muito importante, porque muitas vezes chega um projeto no SketchUp para você visualizar, para você interpretar, para você trabalhar com um projeto que na verdade não foi você que fez. Então também é importante você saber interpretar e ler um projeto. Né? Também muitas vezes vai acabar chegando um projeto no SketchUp para você e vai chegar o serviço de você ter que passar esse projeto no 3D do SketchUp para o 2D do AutoCAD. E vice-versa também acontece. Você recebeu um projeto em 2D no AutoCAD e você tem que projetar e passar ele para o 3D no SketchUp. Então, interpretar projetos é muito importante para você conseguir também estar fazendo essas trocas do 2D para o 3D e para estar conseguindo melhorar a sua qualidade dos seus projetos. E também aumentar a eficiência no trabalho. Claro, quando você tem o auxílio de um software igual o SketchUp, você consegue trabalhar de uma forma mais rápida, você consegue trabalhar de uma forma mais prática e, consequentemente, a eficiência do seu trabalho aumenta, a produtividade do seu trabalho aumenta. Então, o objetivo do nosso curso é esse. Né? Então, capacitar justamente para vocês terem essas condições de trabalho. Claro que tem muita coisa também que o SketchUp apresenta que eu não sei utilizar, mas a gente está aqui todo mundo para aprender e do que tiver à minha disposição eu vou estar auxiliando vocês. Né? O que eu não souber também eu vou correr atrás, eu vou, enfim, aprender, mas o SketchUp ele é um software muito completo. Então, é importante ressaltar que você se prendendo a esse curso de 33 horas, ele não vai te dar o conhecimento 100% do SketchUp, né? Mas ele com certeza vai te dar uma base muito boa para você aprender o restante das funcionalidades de acordo com o tanto que você for utilizar. Então, eu acho que o objetivo desse curso é esse, e já queria deixar bem esclarecido esse tipo de coisa para vocês. Né? Outra coisa também que é importante a gente ressaltar, o curso ele vai te dar um certificado de conclusão. Tá? Então, o curso ele também, a gente vai gerar certificado de conclusão do curso para todo mundo, com as horas tudo certinho, assinado, tudo devidamente colocado. Então, esse certificado é importante também para você comprovar que você fez um curso, que você tem um conhecimento sobre SketchUp, que você consegue tá utilizando ele da melhor forma possível. A gente vai fazer tudo corretamente para você entender. Mas esse curso, como eu falei, é do básico até um bom nível de SketchUp, ok? Seguimos então. Tela inicial e primeiras impressões. Isso é importante. O que a gente vai começar fazendo? Primeiro, vocês vão precisar fazer o download do software. Esse software, ele é um software pago. Então, você precisa adquirir uma licença para você estar manuseando esse software e conseguindo utilizar todos esses recursos que ele nos oferece. Tá? Então, você vai ter que ter um computador como material e vai ter que baixar o seu software, tá? Ele não é um software muito pesado, tá? Então você não precisa ter uma máquina muito com um desempenho muito alto para você estar utilizando o SketchUp, tá? Então só tem que fazer o download da forma correta. Daí o download você precisa fazer lá no site deles, oficial, tudo certinho, né? Da forma correta lá, para você adquirir uma licença, para você estar baixando e fazendo
download para utilizar nas aulas. Caso você não tenha um computador e mesmo assim queira fazer o curso, eu acho super válido também, porque o curso, além dele ensinar basicamente o que você precisa fazer para modelar, para apresentar, você também vai ter um entendimento do que se trata o software. Então, você vai ver as funcionalidades dele e muitas vezes quando você precisar utilizar, você já vai ter na sua mente o que ele faz. Daí, depois é só colocar realmente a prática em ação, mas você já vai ter um conhecimento do que o software ele te oferece e do porquê que é importante a gente estar utilizando ele, certo? Então, depois que você baixa o software do SketchUp e você abrir o programa, ele vai aparecer aquela página inicial, que é a figura da esquerda, tá? Essa é a nossa primeira figura da esquerda. Essa é a página inicial. Então, na página inicial deles, você vai ver que tem vários modelos ali. Tem a parte de criar novos modelos, onde você vai poder estar selecionando onde você vai começar o seu projeto, certo? Se você tiver alguns arquivos recentes também, que você já está trabalhando em projetos recentes, ele vai aparecer ali embaixo onde está escrito arquivos recentes, né? Ele vai estar já salvando para você e você já pode continuar o seu arquivo da onde você parou. Se você acabar dando uma olhada também, embaixo dali da casinha onde está escrito página inicial, tem a aba de aprender. O SketchUp ele te oferece todo um suporte para você estar aprendendo a utilizar ele também, para ele ser um complemento de como você pode acessar algumas funcionalidades dele, tá? Ele não aprofunda basicamente esses conhecimentos, mas é muito importante também quando a gente tem dúvida em alguma coisa ou outra, a gente está acessando lá e a gente entender o que o SketchUp oferece para nós em relação a isso. E lá embaixo, no canto inferior esquerdo, você vai ver a aba sobre licença. Ali mostra basicamente as informações da sua licença do SketchUp, né? Se a sua licença realmente está em dia, está correta, né? Quanto tempo você tem de licença, enfim, ele te mostra todas essas informações de licença do SketchUp. E quando você abre então um novo modelo, ele vai abrir já na página da direita, ok? Naquela figura da direita ali que eu abri, tá? Então eu simplesmente abri o SketchUp e tirei um print da parte que apareceu para mim. Mas aparece basicamente aquele plano com 3 eixos, né? O eixo em azul, o eixo em verde e o eixo em vermelho. Né? Então a gente consegue ver que ele realmente é um software de modelagem 3D, que tem 3 eixos certinho. E aparece a figura daquela pessoa ali, né? Aquela pessoa de vestido azul segurando um livro, que é meio que o padrão. Aparece sempre assim quando a gente abre o SketchUp. Se vocês repararem lá em cima, a gente tem algumas abas também. Começando pela primeira lá de cima, que fala sobre os arquivos. Ali, naquela aba de arquivos, ele te dá algumas opções. Ele te dá opções como salvar o seu arquivo, onde você quer salvar esse arquivo. Ele te dá a opção de você abrir um novo arquivo que você já tem no seu computador. Então, naquela aba ele fala tudo referente justamente ao seu projeto. Tem a aba de editar também, visualizar, câmera, desenho, ferramentas, janela, extensões e ajuda, né? Todas essas guias a gente vai estar utilizando e aprendendo durante o curso. Eu vou estar falando com vocês e a gente vai estar utilizando a funcionalidade de todas essas guias, ok? Se você der uma olhada embaixo, vai ter uma barra ali também com várias funcionalidades, né? Onde tem aquela lupa como primeiro item, daí depois do lado tem um cursor, daí tem uma borracha, né? Enfim, ali são as nossas funcionalidades, as nossas ferramentas que a gente vai estar utilizando no SketchUp para traçar e para fazer os desenhos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre elas, tá? Mas a princípio é basicamente isso, né? A gente vai basicamente estar utilizando essas ferramentas, entendendo o que cada uma delas faz, onde que é interessante a gente estar utilizando essas ferramentas. Então, no final das contas, a gente vai estar utilizando elas todas basicamente durante o nosso curso, ok? E na última barra, na segunda barra lá de baixo, onde aparecem as demais coisas, aquela barra é a extensão do V-Ray que eu baixei no meu computador. Então o V-Ray, como eu falei, ela é uma extensão do SketchUp. Então você vai ter que baixar o SketchUp e você vai ter que baixar o V-Ray, porque é justamente uma extensão. Daí quando você baixa essa extensão, ela aparece justamente ali embaixo naquela barrinha, né, para a gente estar utilizando as funcionalidades no V-Ray no SketchUp. Então,
naquela barrinha ali embaixo, que a gente vai estar utilizando as funções do V-Ray, que também a gente vai estar utilizando durante o nosso curso, tá? Eu vou estar ensinando, eu vou estar mostrando para vocês, né, a importância do V-Ray no curso, beleza? Então, agora acabei de abrir o SketchUp nesse arquivo inicial que eu falei, que eu mostrei para vocês, para mostrar mais ou menos como é que é essa interface inicial e para a gente conversar um pouco sobre as primeiras funcionalidades do SketchUp. Então, quando você abre, como eu falei, essa é a página que você vai enxergar inicialmente, onde mostra realmente todos os eixos. Então esse eixo aqui em azul, né, é o nosso primeiro eixo. A gente tem esse eixo aqui em verde, que também mostra um outro eixo, e aqui o eixo em vermelho, que mostra o nosso terceiro eixo. Então é um software de modelagem 3D, como a gente consegue ver. Aqui está o nosso personagem que aparece também, tudo certo. E como vocês podem ver, essa aqui é a página com todos as nossas abas aqui e com todas as nossas ferramentas embaixo e as ferramentas do V-Ray, como eu mostrei naquele slide, tá? Então, tá tudo aqui. Rapidamente, mostrando um pouco aqui para vocês do que se trata cada coisa. Quando você mexer no scroll do mouse, ele vai dar o zoom e tirar o zoom. Estou tirando o zoom e estou dando o zoom, ok? Então, o scroll do mouse ele tem essa função de colocar e de tirar zoom, na nossa primeira funcionalidade, tá? Tá, e agora vamos supor que eu queira rotacionar esse desenho, eu quero ver a lateral, eu queira, enfim, mexer. O que você precisa fazer? Você aperta o scroll do mouse, que ele vai abrir essa ferramenta aqui, e você gira, ok? Ó, daí você consegue estar alterando a visualização do seu plano, tá? Você consegue girar. Ou se você preferir, mas eu não aconselho, eu prefiro que realmente use o scroll do mouse, é mais prático, é mais rápido. Mas se alguém preferir também, é só clicar aqui em cima nessa ferramenta aqui, ó, onde está escrito orbitar, tá vendo? Navegar, reorientando a visão da câmera. Então orbitar, se você clicar ali também, quando você voltar o seu cursor para a tela aqui do SketchUp, ele já vai ficar naquela tela de rotacionar. E daí se você apertar, né, o botão esquerdo do seu mouse e girar, você vai também estar conseguindo visualizar de outra maneira enfim, o objeto que você quer visualizar. Fechou? Então, a gente está utilizando aqui o orbitar. Tá, agora vamos supor que eu queira andar por esse meu plano. Porque se você for olhar, aqui você dá zoom, aqui você tira zoom, aqui você gira. Mas como é que eu ando no meu plano? Para você andar no seu plano, você vai precisar estar utilizando essa função aqui, ó, panorâmica. Essa função panorâmica, ela vai te permitir andar pelo plano. Ó. Tá vendo só? Panorâmica. Você consegue andar pelo seu plano. Então você pode estar andando para cá, daí você rotaciona para cá, daí você quer dar uma olhada no que está acontecendo aqui, daí você dá um zoom, tira um zoom. Tudo fica muito mais simples de você estar caminhando pelo SketchUp, movendo de uma forma mais rápida e mais dinâmica, né, utilizando toda essa parte, ok? Então, também é uma outra função, a panorâmica e o orbitar, ok? Como a gente consegue também dar uma olhada aqui, a gente vai ter vários itens aqui em cima, que cada um vai ter a sua funcionalidade. Como eu falei aqui do arquivo, o arquivo, você consegue colocar um arquivo novo, você consegue abrir um arquivo, você consegue ver as opções de salvamento do seu arquivo, né, importar e exportar, que você consegue tá utilizando, e a gente vai aprender a utilizar isso aqui. Imprimir também, enviar para o layout, a gente vai ter uma aula só sobre isso, então a gente vai estar utilizando e explorando essa função um pouco mais para frente também, né, que também vai ser de bastante utilidade. Se você vier aqui no editar, também tem algumas outras funções, né, de criar grupo, componente, outras coisas aqui também. Só que normalmente, né, nesse caso aqui do nosso curso, a gente vai acabar utilizando um pouco mais os comandos, né? Aqui o Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai acabar utilizando mais esses comandos aqui do que propriamente essa aba, essa guia aqui de editar, tá? Então, na verdade, a gente não vai estar utilizando com tanta frequência essa aba aqui do editar. Aqui a gente vai ter o visualizar. O visualizar, basicamente ele serve para quê? Ele serve para justamente você definir o que você quer visualizar dentro do seu SketchUp.
Né? Aqui ele está te dando o quê? Cortes da seção, preenchimento, eixos e guia. Mas vamos supor, não quero ver o eixo. Ele some com o eixo, tá vendo? Então, dá para você selecionar o que você quer visualizar. Não quero guias. Nesse caso aqui a gente não tem nenhum guia, mas enfim, ele some com todos os guias, né? Então a gente consegue estar escolhendo o que a gente vai visualizar ou não, tá? Então aqui tem mais algumas outras funções também sobre sombras, névoas, né, estilo de aresta, face, editar componente, animação, né, que daí a gente consegue colocar cena, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso também. Então nessa parte de visualizar serve basicamente para isso. Aqui em seguida a gente tem a câmera. A câmera a gente consegue tá colocando também algumas outras funções aqui. O orbitar, o panorâmico e o zoom, que a gente acabou utilizando, também tem atalhos para tudo isso, né? A gente vai acabar também explorando um pouco disso aqui melhor quando a gente for falar também sobre as cenas, né? Sobre projeção paralela, perspectiva de 2 pontos, a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, né? Então, no final das contas, a gente vai estar utilizando mais para frente também a função de câmera. Desenho, também é importante a gente falar sobre traçado de linhas, sobre desenho à mão livre, arcos, formas, né, o próprio sandbox também. Então tem várias formas da gente estar desenhando aqui no SketchUp também. Nós vamos explorar também no decorrer do nosso curso, quando a gente for criar os nossos sólidos, quando a gente for fazer o projeto da nossa casa também, a gente vai estar utilizando bastante desses elementos que a gente vai acabar utilizando, e todos também têm atalho para isso. E aqui, por exemplo, também a gente consegue estar acessando nessa nossa barra também, por exemplo, as linhas e afins. Linha, o desenho à mão livre está aqui, o arco também está aqui. Então a gente consegue estar utilizando todas essas ferramentas também aqui através da nossa barra. Aqui então a gente tem as nossas ferramentas também, que a gente vai estar utilizando. A gente vai falar um pouco mais sobre essas ferramentas mais para frente, né, que fala sobre o selecionar, sobre o laço, apagar, pintura, etiqueta, mover, rotar, escala, virar. Então tem um tanto de funcionalidade que a gente vai aprender provavelmente na nossa aula prática que a gente vai ter. Eu vou falar um pouco mais sobre todas essas funções aqui, sobre o que é interessante fazer com cada uma delas, quando que é melhor utilizar cada uma dessas funções. Então a gente vai estar trocando uma ideia um pouco melhor sobre isso mais para frente também, mas a gente vai usar muito as ferramentas que o SketchUp nos traz. Aqui a gente vai ter janela, que também vai ser sobre a bandeja, né? Cada uma das nossas bandejas, elas vão estar aqui. As bandejas, quando você clicar em mostrar bandeja, ela vai aparecer aqui na lateral para você. A gente vai aprender a manusear as bandejas também nas nossas próximas aulas, né? Tem uma aula que a gente vai falar só sobre bandeja, vai entender cada uma dessas setas aqui, vamos entender como que a gente vai usar esse layout, como que a gente vai conseguir utilizar as bandejas ao nosso favor. Mas basicamente é aqui que você vai acessar todas as bandejas que o SketchUp ele te propõe, tá? Então, aqui em janela, bandeja, e a gente consegue mostrar a bandeja. Eu vou ocultar aqui a bandeja para a gente tá conseguindo visualizar maior a nossa tela, beleza? Então aqui gerenciar, nova bandeja, informações de modelo, tem tudo aqui nessa parte de janela quando envolve essa visualização. Daí tem as extensões, né? As extensões também, onde a gente consegue gerenciar e ver as extensões. Aqui está o V-Ray, que é a extensão que eu baixei. Então ele fala justamente sobre as extensões que o SketchUp oferece, que são algumas e que a gente que pode melhorar e fazer com que elas tenham outra funcionalidade dentro do SketchUp, que também é muito importante a gente ter domínio das extensões. Nesse curso, no caso, a gente vai usar só o V-Ray de extensão, mas que também já vai dar pra gente ter uma ideia muito boa, né? O V-Ray, como eu falei, é essa aba aqui de baixo, né? Que a gente vai estar aprendendo como é que a gente usa cada uma dessas funções aqui do V-Ray. Então, dando sequência, aqui a gente tem a nossa aba de ajuda, né? Essa área de ajuda aqui, ele basicamente te mostra e te dá uma introdução sobre o que é o SketchUp, sobre como você pode estar utilizando, enfim, sobre todas essas partes aqui de login do seu usuário e do que você vai acabar utilizando dentro do SketchUp. Então é realmente para quem está começando, para quem quer aprender os primeiros passos, essa aba de ajuda pode ser bem útil caso você tenha alguma dúvida, né? Então, essas foram as nossas queridas guias e abas que a gente tem aqui em cima. Acho que eu consegui dar uma
uma mostrada meio superficial e por cima do que cada uma é. Durante o nosso curso a gente vai estar utilizando elas, a gente vai estar conseguindo se aprofundar um pouquinho mais nessas guias e vendo as funcionalidades delas um pouco mais na prática, beleza? Então, a gente utilizou essas janelas aqui. Eu gostaria de rapidamente dar uma passadinha nessas ferramentas aqui, de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples, sem me aprofundar nelas, porque a gente vai se aprofundar na nossa aula prática e no decorrer do nosso curso também. Mas a gente tem a ferramenta aqui de buscar no SketchUp, né, que é essa lupinha, que vai ser a nossa primeira ferramenta que a gente vai estar utilizando. Aqui a gente tem a nossa ferramenta do selecionar, onde você pode selecionar um objeto, e você selecionando esse objeto, você consegue estar alterando as propriedades dele, você consegue estar fazendo algumas outras coisas com esse objeto também. Então, para você selecionar o objeto, você pode fazer igual eu fiz, que você segura e arrasta. Você consegue selecionar toda a quantidade de objetos que tem dentro desse quadrado, desse espaço, ok? Dessa forma. E para você desselecionar o objeto, você clica fora. Daí ele desseleciona o objeto. Você também pode dar 2 cliques para você selecionar. Nesse caso aqui eu entrei nas camadas, ó. Eu selecionei só essa parte do vestido. Aqui ó, eu selecionei o livro, aqui um pedaço do chapéu, o cabelo. Você pode selecionar também por camadas e por partes, tá? Daí se você apertar um ESC, você volta aqui para essa guia. Então é importante lembrar a todos vocês que para a gente selecionar, a gente vai ter, quando você clica e arrasta, 2 opções. Essa aqui onde a linha é contínua, nessa opção aqui onde a linha é contínua, que se você for olhar, se eu colocar metade do corpo do objeto para dentro, ele não seleciona, tá vendo? Ele acaba não selecionando. Aqui, ó, não seleciona. Só que se você apertar e arrastar para o outro lado, você vai ver que sai uma linha pontilhada. E daí essa linha pontilhada, ela seleciona se você colocar só um pedaço do seu objeto para dentro dessa linha pontilhada, tá vendo? Se for um pedacinho do objeto já basta, para ele selecionar dentro da linha pontilhada. Daí então comparando, já a linha contínua não. A linha contínua você não consegue selecionar um objeto se você colocar só metade. Para você selecionar com essa linha, todo o objeto ele tem que estar dentro. Então também para a gente estar selecionando alguns objetos vai ser importante a gente usar muitas vezes a linha pontilhada quando a gente quer selecionar vários, e muitas vezes quando a gente quer selecionar um objeto específico a gente usa essa linha contínua. Basicamente essa é a diferença, tá? O AutoCAD, né, para aqueles que também conhecem um pouco do AutoCAD, que é o software onde a gente faz projetos em 2D, enfim, a gente acaba tendo essa mesma função, muito parecida, de você selecionar o objeto inteiro e de você selecionar quando você só passa pelo objeto. Então, tem essa função na hora de selecionar um objeto, tá? Aqui a gente tem o nosso laço também, né, que a gente consegue estar selecionando através do laço, beleza? A gente consegue traçar aqui 3 pontos para você selecionar o que está dentro dos 3 pontos, enfim. O laço ele também tem uma funcionalidade bem interessante, tá? A gente acaba usando o laço em algumas situações, mas na maioria das vezes a gente vai acabar utilizando o selecionar mesmo, tá? Pela praticidade. Então a gente vai muitas vezes estar usando mais o selecionar do que o laço. Aqui a gente também tem algumas outras funções. A gente tem a nossa borracha, que ela serve para apagar um objeto, ok? Ela apaga o objeto. Daí se você quiser que acabe voltando, você dá um Ctrl Z. Se você apertar Ctrl Z, ele refaz. Tá vendo? A gente apaga e a gente refaz o objeto. Bem simples, né? Então a borracha ela tem a função de apagar o objeto que ele for selecionado, né? Então essa é a funcionalidade. Aqui a gente ainda vai ter o nosso lápis, onde a gente faz as nossas linhas, né? Aqui ó, a gente consegue estar realizando linhas dentro do lápis, e quando você fecha uma linha, ele entra com essa cor, com essa textura um pouco diferente. E repare que assim, quando você faz a linha do objeto, ele vira uma linha que em 2D, né? Então, essas linhas aqui é interessante para quando você vai fazer a planta baixa. Quando a gente for fazer a planta baixa do nosso sobrado, a gente vai usar bastante. A gente vai pegar uma visão mais de cima e a gente vai fazer a planta baixa traçando linhas, tá? Então, é bastante importante essa funcionalidade também. E daí, se eu quero apagar, eu venho aqui na borracha, seleciono os itens e apago. Bem simples, então. E daí você pode fazer essas linhas conforme a sua vontade, conforme o objeto que você queira fazer. Não tem muito segredo, tá? Tá vendo que também quando a gente seleciona e a gente fica perto de algum ponto, vem essas linhas pontilhadas aqui para estar ajudando a gente a traçar
dentro de um alinhamento com os outros pontos, que também é importante. Então você pode fazer vários tipos de figura, ó, que eu fiz triângulos, que eu posso fazer um quadrado, né, que eu posso fazer enfim, um outro polígono aqui de vários lados enfim, é de acordo com a utilidade que você vai fazer, ok? Então, ó, esse aqui ainda até ficou deformado pelo traçado do 3D que eu fiz, então a gente consegue fazer vários tipos de objetos utilizando esse lápis justamente, tá? Então a gente vai estar explorando essa ferramenta um pouco melhor também das próximas vezes, ok? E aqui a gente tem o nosso desenho à mão livre, né? O desenho à mão livre ele não segue linhas, você consegue desenhar de acordo com o que você for passando o seu mouse em cima, tá? Então você consegue estar fazendo isso. A única coisa que é importante a gente lembrar é que a gente pode fechar para ele ganhar cor, enfim, ele virar o objeto, ou a gente pode deixar também ele em aberto, como foi esse caso, tá vendo? Então é bem simples também. O desenho à mão livre a gente acaba utilizando menos também do que o lápis convencional, que normalmente na engenharia as coisas são um pouco mais retas, tem um pouco mais de alinhamento, né? Tem algumas outras funções aqui também envolvendo a mão livre, mas a gente vai acabar utilizando pouco, tá? Então, tá aí essa parte da mão livre. Normalmente a gente vai acabar utilizando mais a linha, né? Também tem outras funções aqui dentro, né? A gente tem os arcos, que é intuitivo, a gente vai usar para traçar justamente arcos, né? Então, a gente vai estar utilizando também o traçado de arcos dentro do nosso curso. Ó. Ele funciona como se fosse um transferidor, que você vai andando e vai vendo qual que é a angulação que você vai querer, tá? Então, para a gente traçar um arco, a gente vai acabar utilizando isso aqui, né? A gente pode tá dando um ponto de início e traçando um arco completo, tá vendo? Mas para você estar utilizando, é bem simples essa função. Ele vai abrir esse transferidor, quando você der um clique, ele vai travar. Então, ó, agora você não mexe mais o transferidor, ele trava o transferidor num ponto de referência. Daí depois, você vai ter que dar o seu segundo clique onde você quer que inicie o seu arco. Vamos supor que eu quero que inicie meu arco aqui. Então eu vou dar um segundo clique aqui, e ele vai travar aquele ponto. E agora você vai arrastar, seja para esse lado, seja para o outro lado. Então, para qualquer um dos dois lados, você vai arrastar, e ele vai começar a traçar, né, o seu arco que você quer traçar. Viu? É bem simples de utilizar também essa função. A gente vai conversar um pouco sobre ela depois também. Tá? Então essa é uma forma também de traçar. Só que se você quiser, você pode traçar um arco diferente também, ó, com 2 pontos. Você basicamente seleciona 2 pontos, eu selecionei um ponto aqui, e na hora que você arrastar, ele vai selecionar o arco de acordo com o que você quer. Também dá para traçar o arco dessa forma, dessa outra forma, ou o arco de 3 pontos, que daí você vai ter que selecionar 3 pontos. É um arco passante pelos 3 pontos. Não quero que ele passe aqui, quero que ele passe aqui e quero que ele passe aqui. Então, é um arco passante por 3 pontos que eu selecionei, ok? Então, é uma outra funcionalidade, uma outra maneira da gente estar traçando os nossos arcos. E tem esse aqui também, que é o pizza, né? Que também é muito parecido com aquele outro, né? Só que agora ele preenche. O outro ele não preenchia. Esse aqui ele está preenchendo e ele fica com esse nome justamente porque ele fica com o formato de um pedaço de pizza. Ele preenche, onde ele fica com essa parte aqui reta e essa parte aqui em formato de arco. Então, também é uma utilidade muito interessante que a gente vai estar utilizando aí no decorrer do nosso curso. Aqui a gente vai ter uma maneira de traçar as nossas formas, tá? Os nossos sólidos, que também vai auxiliar bastante a gente, porque ao invés de você ficar traçando, por exemplo, 4 linhas com lápis, uma linha aqui, 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 para a gente fechar, a gente pode simplesmente usar as formas para já traçar ali direto, ó, dessa forma, tá vendo? A gente consegue estar já traçando essas formas de uma forma mais simples, né? De uma forma mais dinâmica também. Ó. A gente consegue estar traçando aqui, elevando aqui. Então a gente consegue estar fazendo algumas formas dessa maneira, tá? Então, ó, aqui nesse caso são retângulos, a gente consegue estar fazendo. Então você vai ter que ir sempre alinhando com os pontos para eles terem algumas características, ó, para eles ficarem conversando entre si. Então essa parte de formas também é bem legal. E daí na hora de apagar, é só você vir aqui e apagar tudo. Bem tranquilo também. Tá bom? Então a gente vai estar utilizando essas formas, né? A gente vai ter esse outro aqui que também é o retângulo giratório, que a gente consegue estar
inclinando, vamos assim dizer, esse retângulo com mais facilidade, né? A gente vai ter o círculo, que também a gente vai utilizar bastante essa parte aí de fazer círculos e afins. Então, outra funcionalidade aí muito importante é o círculo. A gente tem também outros polígonos aqui, ó. Nesse caso aqui a gente tem um hexágono, então a gente vai estar traçando também esses outros tipos de formas, mas essa funcionalidade ela basicamente traça formas, ela faz a gente entender o traçado de formas. Essas outras funcionalidades aqui, eu vou deixar para a gente conversar um pouquinho melhor e a gente utilizar no decorrer das nossas aulas práticas, para a gente pegar elas uma por uma e aprender a utilizar as demais funcionalidades. Mas são funções também que elas conversam com as outras. Por exemplo, só demonstrando aqui rapidamente, vamos supor, eu vou fazer esse retângulo aqui, ó. Quero esse retângulo. Agora eu quero fazer ele ficar em 3D, eu quero subir esse retângulo. Você vai pegar essa função aqui, que é a função empurra e push, e vai colocar ele para cima. Então, basicamente, eu consegui fazer aqui um paralelepípedo, né? Daí eu posso estar trabalhando ele conforme a minha utilidade, ó. Consigo puxar ele tanto para cá quanto empurrar ele para trás. Então, na verdade, essas funções a gente vai estar explorando um pouquinho mais na nossa aula prática. Eu vou deixar para conversar com vocês nesse tipo de funcionalidade nessa aula prática que a gente vai ter, para a gente conseguir fazer todo mundo junto, né? A gente utilizar essas funções aqui, distância, né? Enfim, mover, virar, que também é bem legal. Essas ferramentas de medida, pintura, a gente vai estar conversando um pouco mais a fundo sobre elas nessa área prática. Mas no momento a gente vai ficar por enquanto só com essas funcionalidades aqui básicas que eu mostrei, né, para a gente ter um entendimento talvez um pouco melhor do que se trata o SketchUp. Eu só quis fazer isso para a gente ter um primeiro contato nessa nossa primeira aula sobre algumas funções do SketchUp mesmo. Beleza?